Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Camponeusa e a Luísa. E hoje nós comentaremos o quinto episódio da sexta temporada da Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão, que foi exibido nesta terça-feira, 10 de dezembro. Nele vimos quem foi o quarto eliminado. Tivemos a noite da cola quente que entregou bastante controvérsias, uma eliminação dupla que deixou parte do fandom bem triste, e anúncio de repescagem, entre outras coisinhas mais, que o Laugen também rendeu assuntos polêmicos. Mas vamos começar pelo começo, eliminação da Hillary. Vamos lá, Luísa, quero começar por você. O que achou da eliminação dela? This is for my people who just lost somebody. Gente, é o que eu tinha comentado semana passada. Independente de quem saísse nesse flop, eu estaria de luto. Eu gosto muito da Jade, eu gosto muito da Hillary também. E eu meio que já esperava, porque de todas as abóboras, a dela estava mais distante do tema. Então, eu fico triste porque eu gostava, né, do que ela estava entregando até aquele momento. Fico triste porque eu gosto dela e quero ver ela, né, crescendo ali dentro do programa. Mas eu entendo a eliminação. E assim, já chorei bastante desde terça-feira pra cá. Mas é aquilo, né? O que é justo é justo. Ah, eu também achei muito triste a saída da Hillary, mas eu acho que tá sendo um tema até recorrente nessa temporada, que tá muito óbvio, toda a prova do flop, quem que tá mais provável de sair, e acabou que foi a Hillary. No fundo, ainda tinha uma esperançazinha ali de que a Jade saísse por conta do histórico, né, se eu não me engano, o terceiro ou quarto flop dela seguido. Não que eu não goste da Jade também, acho que ela merece ficar, ela entrega um bom trabalho, mas queria que ela saísse tanto pra Hillary continuar na corrida, pra eu ver mais coisa dela, quanto pra Jade também cuidar mais da saúde, né? Como a gente viu, as últimas semanas têm sido bem pesadas pra ela, tanto no programa quanto fora. Então, foi triste, mas espero que a Hillary aproveite bastante essa pegada do pós-reality. Também que a Jade esteja recebendo todo o cuidado que ela precisa agora e vamos lá, bola pra frente. Eu acho que o plot da eliminação dupla era pra ter vindo com essa eliminação da Hillary e da Jade. Eu acho que um problema só de você pensar em eliminações duplas em reality show é que você pensa pra tal semana acontecer, mas e se participantes derem motivos pra serem eliminados, né, assim, duplamente em outras ocasiões? Como nessa, porque eu acho que todo mundo aceitaria uma dupla eliminação aqui, na medida do possível, mas assim, eu vou fazer um comentário, uma analogia, que eu fiz até no banco de séries, e pra quem assiste anime, quando ele tem os shounens, principalmente, né, que é aquele de lutinha, etc, que também é muito maravilhoso. A gente fala lutinha, mas não no sentido de desmerecê-las. A gente fala que o protagonista resolve algumas coisas com o poder do protagonismo. Então, eu acho que a Jade sofre o impacto do poder de favoritismo, né, que ela tem dos fãs. Que a gente sabe que ela é claramente ela entrou na temporada sendo uma grande favorita dos fãs do Corrida das Blogueiras. Então, eu acho que isso pesa muito no dar do resultado. O Diva pode falar que não, muitas pessoas falam assim, não, gente, mas são anos, a gente tá acompanhando reality show, a gente sabe que isso importa, a gente sabe que isso conta. Então, acho que narrativamente falando, você se apegando em qualquer detalhe para salvar alguém, isso vai contar. Ia dizer, nossa, a Jade saiu muito cedo, será que os fãs, não sei, tem que pensar, a gente pensa que reality show é engajamento, reality show é tudo. Porém, eu acho que a eliminação das duas seria melhor, até pela questão de briefing, porque como a gente vai comentar ainda esse episódio, eu, pelo menos no meu ponto de vista, acho que a temporada tá dando umas margens bem complicadas e uns precedentes complicadíssimos também para a questão do briefing, porque algumas coisas não são cumpridas e são premiadas, né? Então, a gente vai vendo aí no decorrer desse episódio e da temporada ainda que tem chão pela frente. Agora vamos para a noite da cola quente mesmo, que é a prova principal da semana, que foi o baile das 4 estações. Divididos em duplas, o top 8 se enfrentou em duelos nesta noite de cola quente, onde a Natália pôde escolher qual estação cada dupla faria. A twist, né, que não pode faltar, é que a dupla competiria entre si, e quem perdesse estaria automaticamente no flop. Aqui no podcast nós comentaremos dupla por dupla e teremos a nossa própria twist, porque aqui a corrida é nossa, né? A corrida do Extra Podcast. E a gente vai dizer se da dupla a gente salvaria duas pessoas, se a gente não salvaria ninguém, ou se a gente salvaria uma ou outra, né? Então vai dar a opinião pessoal aqui de cada um de nós, tanto minha, como da Luísa, como da Neuza. A primeira dupla que vamos comentar é a dupla do verão, que é a Ju Barbosa contra a Paloma Tamires. No programa a gente viu que a Ju levou a melhor e a Paloma levou a pior em todos os sentidos, né, gente? Já eu fico triste. Vamos lá, Neuza, o que você achou dessa dupla e qual seria seu resultado?
Ai, gente, eu tô com medo de sabonetar nessa dinâmica e concordar muito com o que já aconteceu no programa. Mas entre o look da Ju e da Paloma, eu teria seguido o que aconteceu mesmo. Eu teria salvado o look da Ju. Achei muito criativo o jeito que ela conectou o tema de verão com a bermuda, que não necessariamente uma peça que você pensa quando o tema é baile, mas encaixou super ali. O acabamento da peça estava impecável também, porque ela nunca decepciona, né? Ela é sempre perfeita nisso. E não é nem que eu não tenha gostado do look da Paloma, eu gostei, tipo, do vestido mais tradicional de baile. Mas, entre um e outro, eu realmente ficaria com o da Ju. Nessa dupla, eu acho que cabe uma crítica, na verdade, aos jurados. Teve comentários ali de que o vestido dela tinha muita flor, que estava remetendo mais à primavera do que verão. O que eu entendo, eu acho que é uma crítica válida, só que, tanto como foi dito no programa, e também a Paloma falou disso no Twitter esses dias, tudo que elas usaram estava nas caixas que tinham sido designadas pela produção, pelo programa. Então, se ela usar flor num look que era pra ser de verão, era pra ser visto como um ponto negativo, por que que tinha flor na caixa? Se ela não podia usar, era pegadinha? É falha de briefing? Enfim, eu concordo em partes com a crítica, também teria mandado ela pro flop no final das contas. Mas eu acho válido também a gente questionar isso. Acho algumas críticas ali meio descabidas. Então, gente, a dupla do verão não foi um ai que delícia o verão que a gente mostra o ombrinho e a gente brinca no chão, mas eu tenho apontamentos muito pertinentes para fazer, porque, primeiro, a Paloma, para mim, foi uma história que seria assim. Não vou falar sobre o girassol, porque para mim ela é justificada. Girassol é uma flor de verão, então ela usou, tá perfeito. A questão toda é a história da Paloma, para mim, parecia como se a tia dela tivesse chegado desesperada, falando: Ai, minha sobrinha, me ajuda, porque eu estou organizando a festa da sua priminha e eu contratei uma personagem viva, né, para fazer a princesa na festa dela. Só que a menina caiu doente, sofreu um acidente, não sei o que que aconteceu, ela não pode vir mais. Preciso que seja você, já que você entende de maquiagem, acho que pode dar bom. Só que nessa correria, a Paloma não encontrou uma fantasia que coubesse nela, né, para poder fazer a princesa, então ela teve que improvisar. Foi esse o ponto que me deu, não me passou o baile. Você pergunta, Luísa, e a Ju te passou o baile? Não exatamente também. Eu acho que se ela tivesse seguido a ideia da calça e feito uma calça larga, teria me passado mais a ideia de baile. Naquela situação que ficou, apesar de estar tudo com acabamento bonitinho e tudo mais, me pareceu que ela estava pronta para gravar um vídeo para o YouTube, só se arrumou da cintura para cima e da cintura para baixo ela estava com um shortinho de baby doll. Então, a minha opinião sobre essa dupla acaba sendo essa, mas eu continuo concordando que a Ju foi a melhor das duas para o tema que foi proposto. Primeiro, eu acho que o laranja da roupa da Ju é quente, sim, né? Entrou nesse Uhum. debate, né? Que entrou o debate de ser quente e frio, também acho que é quente. E quando ela mostrou no meio da prova, quando a gente via, porque a Paloma estava mais parte do tempo vestida já, né? De Princesa Peach. E a Ju já tava de Princesa Daisy, ou seja, tava a divulgação de Mario Party Jamboree, tá fortíssima aqui no Corrida, patrocina a Nintendo. E assim, quando mostrou, eu falei assim, nossa, a Ju tá mesmo mais veraneio, né? E porque eu acho que tem um conceito que eu acho que ninguém levantou essa questão, não foi assim, exibido pra gente, porque o baile necessariamente precisa acontecer à noite, porque um baile de verão não pode acontecer numa praia de tarde, assim, no sol. Não é assim, pode ser esse conceito, né? Já que é de estação do ano, porque a gente imagina, tipo, baile de inverno acontecendo à noite, né? Verão pode acontecer de dia. Então, tem essas vertentes que acontecem. E o da Paloma, eu acho que se fosse um vestido um pouco mais curto e laranja, eu acho que teria feito a diferença muito grande ali, viu? Porque seria um vestido mais curtinho para coisa do verão, porque eu gostei do acessório que ela usou na cabeça, do óculos, né, tudo, então deu para entender, mas eu acho que a Ju saiu na vantagem porque tem a questão do acabamento, tem tudo, né? Porque primeiro, quando dividiram as duplas, eu pensei, nossa, a Paloma vai se dar bem porque tá com a Ju. Aí quando falou um contra o outro, eu fiz, a Paloma vai se dar mal porque tá contra a Ju. Uhum. Então já pensei logo aí que a Paloma já não estava com boa sorte, mas pela twist, que já que tem a nossa twist aqui, né? Eu salvaria a Ju pela questão do acabamento, pela questão da cor, e eu, como falei, podia ser um baile de verão de manhã ou de tarde. E a Paloma, eu não salvaria, jogaria ela no flop sim,
Se fosse no contexto todo mundo contra todo mundo, eu ainda passaria um pano e dizer que ela tá safe. Mas eu acho que a Paloma, por exemplo, com esse vestido, ela ganharia da Sarah e da Natália na primavera, tranquilamente, pra mim. Com o vestido ali tava mais primavera de tudo. E questão de briefing também, que era remeter mais a estação. Então acho que a Ju foi nisso. A Paloma não foi. Você não olha pra Paloma de cara e você diz é verão. Então acho que por isso, com dor no coração, gente, que é minha favorita, né? Eu jogaria ela no flop. Agora, Neuza, a dupla 2 foi outono e foi o Sadraque contra o El. E aí? Vai sabonetar nesse resultado também ou você tem opiniões diferentes dos jurados? Eu vou sabonetar de novo. Ai, gente, eu também concordo com a escolha do programa no caso do Sadraque e do El. De novo, eu acho que os dois estavam parecidos em questão de acabamento, de qualidade, que não era muita, mas eu acho que estava equilibrado. Só que eu acho que o look do El estava transmitindo melhor a ideia de baile e de outono, pelo esquema de cores, do branco com laranja, que eu achei lindo. E eu não gostei muito do look do Sadraque. Eu achei criativo, achei bem avant-garde, bem runway. Só que eu não tava enxergando muita coisa de baile no look dele. E o esquema de cores também não ajudou. Acho que o azul puxa muito pro inverno, ainda mais aquele azul escuro. Então, eu seguiria a mesma lógica do programa. Eu também salvaria o El num resultado bem safe pra flop. Mas salvaria o El e jogaria o Sadraque pras cobras. Apesar de eu adorar o Sadraque, nada contra ele, só questão de prova mesmo. Aí, gente, aí é rinha de gigantes, porque são duas pessoas que eu gosto. Só que claramente o El, ele foi muito mais fiel ao tema do que o Sadraque. Porque assim, a roupa do Sadraque, eu gostei das ideias. Tipo, ok, eu vou fazer uma coisa bufante, eu vou focar na coisa do baile, só que ele esqueceu que é o baile misturado com o tema que era da estação, que no caso era outono. Mas também os tecidos que estavam ali disponíveis acho que não ajudaram muito, porque eu fiquei até olhando enquanto eu estava fazendo o roteiro pro vídeo, e a maioria dos tecidos era tipo azul escuro, tecido preto, tecido vermelho, e para outono eu não pensaria em nenhuma dessas cores. Eu pensaria tipo tons terrosos, talvez usar um marrom, um verde escuro, umas coisas assim, sabe? E eu acho que não tinha material suficiente para eles fazerem uma roupa completa só com as coisas da caixa. Então eu acho que o Sadraque ele foi no que ele achou que seria melhor. Tacou as tulipas ali, que eu vi muita gente também criticando a tulipa do Sadraque, mas sinto informar vocês que vocês criticaram à toa, porque em uma rápida pesquisa eu descobri que tulipas aqui no Brasil são flores que se plantam no outono. Então, né, um beijo aí pra vocês. E o El, pra mim, ele foi mais fiel ao tema, porque ele ainda se preocupou de pintar o tecido. Aí botou as folhas ali, que muita gente falou que tava parecendo um peito peludo, mas eram folhas. E, enfim, eu acho que se fosse um pouco mais longo o vestido, daria super pra usar, mesmo se fosse tipo baile das estações da escola, não no sentido de ser uma festa de gala, mas sim uma gincana entre as turmas, entre os estudantes. Então, vou de Well nessa de novo, vou concordar com os relatores. Inclusive, a gente não sabe porque os jurados fizeram aquela votação que foi tudo 4-1. Que Uhum. dúvidas são essas, né? Se fosse 3-2, tudo bem, mas tudo 4-1. Olha, eu gosto do El porque ele foi uma das minhas torcidas da terceira temporada e simpatizo com o Sadraque, mas aqui, gente, se tratando de narrativa de programa, pra mim foi o duelo dos fillers. Porque eles estão muito aquém de todas as histórias que estão sendo contadas na temporada, né? Você não vê uma história do El, você não vê uma história do Sadraque, você vê os outros fazendo e acontecendo mais um pouco. Né, mas assim, eu achei que o Sadraque também estava muito inverno, mas como a Luísa falou isso das questões das cores da caixa, ele teve que fazer o que fez, mas ele usou muito pano, né? Eu acho que ele estava muito coberto. Eu acho que se tivesse dado um pouco mais, tivesse parado no meio do caminho, ficaria melhor. E o duel, por mais que eu achasse que ele teria potencial para entregar mais, quando ele usou as cores que ele usou e a forma que ele usou, porque realmente para mim, gente, quando ele botou as folhas do Canadá que ele tava brincou, isso me reverte outono, do nada também. Né? Porque quem joga jogos assim que tem árvores caindo, folhas e tal, sempre tem nessa pegada desse formato de folhas, de folha no caso. Então, eu até agora também estaria concordando com o que aconteceu no programa. Seria o Sadraque no flop e o El salvo. Agora,
Vamos pra dupla 3, que foi o inverno. Dakota Monteiro versus Jade Borg. E aí, Luísa, o que você achou disso aí? Porque foi aqui também que dividiu bastante a opinião dentro e fora do programa. Olha, ótimas ideias, mas pincelaram o tema. As duas, as duas. Por mim, as duas pro flop. Apesar de eu adorar as duas. Um beijo pra Dakota, um beijo pra Jade. Mas e as duas pro flop? A Jade, porque na hora que ela tava desfilando, quando eu vi o episódio a primeira vez, eu reparei que o casaco dela tava cheio de negócio branco. Fiquei, gente, que isso? É poeira? É cola quente com resíduo que ficou ali na pelúcia? De novo, a pelúcia. Mas não, quando eu fui assistir de novo com mais atenção, ela pegou um spray branco e tacou meio que para dar essa impressão de, caiu neve no meu casaco. As ideias foram boas, mas a roupa tava sem muito acabamento. Então, para mim foi tipo, eu acho que ela poderia ter usado também uma camisa igual tava, por exemplo, no lounge, em vez de só fazer o topzinho. E a Dakota, pra mim, ela passou a vibe inverno. Se eu fosse obrigada, igual o pessoal foi, de escolher uma pra ganhar dessa dupla, eu escolheria a Dakota. Mas ela tava numa vibe muito mais tipo show de drag do que um baile escolar. Eu gosto das coisas que ela fez ali, das referências que ela usou. Mas eu vejo muito mais uma drag no palco do que um adolescente indo pro seu baile de formatura. Então, dessa dupla eu não salvaria ninguém, apesar de ter coisas positivas e negativas pra falar das duas. Ah, gente, se for atenção ao tema, flop pras duas. Nenhuma das duas ele tava me remetendo muito a baile de escola, apesar do da Jade estar um pouquinho mais. Só que é igual a Luísa falou, tem erro, acerto nas duas, tem erro nas duas. Acho que a Dakota ela poderia ter sido salva pelo acabamento, pelo look como um todo. É um look muito bonito, que não remete nada a baile. Remete ao inverno, isso com certeza. Mas só se a gente for passar um pano imenso e falar que não, vamos quebrar com a ideia estadunidense, vamos ser decoloniais, acabar com essa ideia de roupa de baile e vamos um baile de Gracie Jones com o peito de Madonna. E nesse caso, win pra ela, ganhou o episódio. Mas realmente não tinha muita coisa de baile ali. O look da Jade remetia mais ao inverno por conta dos tecidos, questão do xadrez, daquela capa vermelha dela. Só que eu achei um look meio bagunçado. Tava um pouquinho, tipo, all over the place. E ela até comentou no lounge, né, que ela tinha feito a barra disso, a barra daquilo, tudo ali tinha uma barra feita, igualzinho a Derrick Barry lá na oitava temporada de Drag Race. There's a ham here, there's a ham there, everywhere you look there's a ham. Só que o problema dela não era acabamento, beleza, a roupa tava acabada, mas tava, o conceito tava bagunçado. Achei que ficou caótico no final das contas. Então, realmente, flop pras duas, mas eu salvaria a Dakota pra poder passar pano pra ela. Olha, aqui fundo eu fiquei mais pensativo do que eu faria. Eu realmente também estaria em dúvida, porque é como cai aquilo que eu falei agora há pouco, a questão do briefing, né? Porque o briefing, ele pediu uma roupa de baile, mas pediu uma roupa de baile pro inverno, no caso, pra Dakota e pra Jade. Então, os jurados deviam se atentar mais isso, porque o da Dakota, gente, o da Dakota tava belíssimo. Assim, belíssimo demais. Mas ela não tava pra um baile e não tava tanto inverno, ela ia passar frio. Por mais que ela tivesse coberta de razão em algumas coisas, né? E o da Jade ficou aquele confuso, porque parece que ela fez o look dela, ela fez, tá faltando alguma coisa pra ficar mais inverno. Eu vou pegar essa colcha e botar como um casaco, né? E respingar esses fios aqui, fazer que nevou em cima. Então fiquei muito confuso no que eu faria. E como eu falei da twist aqui da gente é diferente, por isso eu jogaria as duas no flop, por pensar também no briefing. Que as duas eu olharia, se você dissesse assim, que roupa de todas essas que tá aqui é do inverno, eu não pensaria que era da cota do inverno nunca. Se eu batesse o olho e tivesse que apontar para todos os 8 looks pro inverno. O da Jade, talvez assim, me esforçando muito por causa do casaco, mas eu ainda assim acho que faltou alguma coisa. Por mais que ela tenha falado até no lounge que fez muitas peças e muito tudo, mas era para adequar no tema. Eu acho que foi aí que o episódio se perdeu um pouco e foi se tornando cada vez mais controverso, porque foi temático, mas o tema era diferente para cada dupla, né? Era um baile, mas a estação mudava. E alguns foram looks bonitos, mas looks que não se enquadravam no tema. Então, até que ponto é importante o briefing, então, na Corrida das Blogueiras, já que é um tópico muito sensível de toda temporada. Já teve gente que já teve temporada que foi por flop todo mundo por causa do briefing, né? E provas com briefing costumam derrubar muita gente para seguir, principalmente de publis. Então, fico naquela dúvida, né? Então, até que ponto é importante em Corrida das Blogueiras o briefing? Porque
aqui podia ter ido tranquilamente as duas pro flop. E como eu falei, nossa twist. Então não salvaria nenhuma das duas. Estaria um flop aí já com uma pessoa a mais, no mínimo. Agora, chegamos na dupla 4, que é a última dupla. Primavera chegou, Luísa. A Natália e a Saravika se enfrentaram. Pra você, o que achou disso aí? Ficou florida por dentro? Olha, primeiramente eu tenho que falar o primeiro pensamento que eu tive quando a Saravika entrou pro desfile, que foi: toda vez que a Saravika inverte a peruca, eu sei que o babado vai ser forte. Ela fez isso no episódio do podcast lá na quarta temporada, fez isso agora no episódio do baile. E assim, olhando para as duas, eu teria escolhido talvez a Natália, porque apesar de a roupa dela estar parecendo que ela ficou presa em vários tecidos numa loja de tecidos e está tentando sair, e alguém foi lá e jogou florzinha e pérola em cima dela, eu ainda achei mais uma coisa que eu veria em baile, sabe? Apesar dela ter enfiado as coisas pra dentro, né? Um monte de tecido pra dentro pra falar, deixar fofo, deixar fofo. Eu não desgosto do look da Sarah Vika, mas definitivamente alguma coisa que eu tenho que deixar na minha boca por um tempo pra eu sentir todos os sabores e dar uma opinião um pouco mais embasada quanto a isso. Então, eu fico com a Natália, mas eu vejo que a Saravika ganhou merecidamente. Eu não sei explicar. Eu acho que, tipo, na técnica, a Saravika entregou mais, mas no tema, eu acho que a Natália entregou um pouco melhor. Ai, gente, eu não vou nem me prolongar muito, eu não gostei de nenhum dos dois. O da Natália tava parecendo um monte de tecido jogado, com umas flor colada aqui e ali pra poder cumprir o briefing de primavera. Te adoro, Natália, isso é só sobre a prova. Realmente o vestido ele tava difícil ali de descer. E o da Sarah Vika, sei lá, me parece que ela tentou fazer muita coisa e ela tava se levando muito a sério, parecia que era o look da vida dela. E eu acho isso meio que um erro no corrida, porque o pessoal tenta reinventar a roda, fazer uma coisa muito mirabolante, complexa, e não tem tempo pra isso no corrida. Então eu acho que se ela tivesse atentado ao conceito, porque a técnica dela é maravilhosa, a técnica realmente não tinha o que falar ali. Mas ela focar no conceito e entregar uma coisa coerente com o tempo que elas tinham pra fazer, acho que teria dado muito mais certo, um look mais simples. Aí no final achei bagunçado também, então eu mandaria as duas pro flop. Ah, eu também, olha, como eu falei, pra mim quem ganhou o baile de primavera, de primavera foi a Paloma. Então, e não podia, né, que foi brifada na estação errada. Aqui, eu também já começo logo dizendo, duas no flop. Porque tem as questões. Primeiro eu vou começar com a da Natália, porque é pano sobre pano, né? Ela foi enfiando pano, enfiando pano, enfiando pano, apareceram as flores ali, ela colou as flores. Então ficou muito feio, ficou parecendo, sabe aquele arco de série teen dos anos 90/2000, que alguém vai com um vestido bem feiozinho, aí depois tem uma grande transformação e o vestido se transforma em lindo? Uma Cinderela, né? Mas aí não veio a Cinderela ainda, tava meio gata borralheira ali ainda, sendo entregue. Então ficou muito pano, ficou muita coisa e não ficou nada bem. Ela disse que tentou sair dessa parte pra ir pra casa gótica, eu acho que não era o momento dela fazer isso. Ela devia sim ter pego o inverno ou o outono e ter feito um baile gótico, porque aí ela entregaria o estilo dela, né? Porque lá as pessoas inventam às vezes dizer assim, eu quero surpreender, sair da zona de conforto. Às vezes você não consegue sair da sua zona de conforto e acaba ficando na sua zona de desconforto, que foi o que aconteceu com a Natália. Então até aí não funcionou. O da Sarah, eu levanto uma controvérsia aqui também, gente, alguma polêmica. Por quê? Por mais que eu botasse a Natália no flop, com o vestido dela assim também, o vestido da Natália estava usando era 100% feito no ateliê, né? Por assim dizer, lá nos bastidores delas, né? Ela fez e botou. O da Saravika, até teve uma questão, uma pergunta que eles fizeram e ela respondeu, e o foco foi de será que a Sarah vai perder por causa disso? É que a parte de baixo da Sarah, ela já veio com ela, né? Usando, né? Parte do look dela original, que ela tava ali. Sim. Então, pra mim, isso pesaria muito também. Porque se você tirar aquela parte de baixo, a Saravika entraria nua, ficaria as partes à mostra, né? Aí você fica pensando, e aí? Entra naquela famosa questão do casaco do ego na segunda temporada também, que ficou polêmico, ele ganhou uma prova assim também. Fico com essa questão e por isso eu mandaria a Sarah por causa do briefing, porque por mais que algumas pessoas estivessem ali fora do tema, tivessem com algumas coisas, mas a roupa era 100% feita ali. A dela, ela usou aquele artifício de aproveitar o que estava usando. Eu acho que
perderia ponto a partir do momento que os jurados perguntaram sobre isso. Embora não tenha sido de nada, mas tá aí 2 no flop também, então o flop a gente estaria bem recheado. Mas a gente vai falar do flop daqui a pouco, porque antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, com nossos episódios falando da Corrida das Blogueiras saindo todas as sextas, porque comentamos o episódio e as questões que aparecem no lounge também. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, né, para podcast, e nos indicar para os amigos que também curtam reality shows. Nossas redes sociais estão na descrição, assim também como tem toda semana episódio do Space das Blogueiras e os vídeos da Luísa. Então vão lá dar like, compartilhar com os amigos, deixar comentários e tudo mais. E já avisar, gente, que na segunda 16 nós temos um dos nossos episódios que são tradicionais de fim de ano aqui, né? Onde eu, Tom e Laura elegemos os 12 piores participantes de reality shows de 2024. Nós já gravamos e tá, ó, uma delícia de tão radioativo que tá. Então se preparem, porque vem aí muita bomba sendo eleita. Voltando ao programa, temos que falar que tivemos um bicampeonato da noite de cola quentes e a Ju levou a melhor. Luísa, o que você achou aí dessa vitória da Ju? Porque eles tiveram que eleger a vencedora entre as vencedoras e a Ju levou a melhor. Das 4 opções que tinha, você concordou? Concordo. É como eu tava dizendo, né? Pra mim, o shortinho da Ju tava passando uma vibe baby doll? Tava. Mas a roupa dela era que tinha mais acabamentos, tinha uma complexidade assim maior, cabia nos 2 temas, né? Tanto o tema verão quanto o tema de baile. E eu até vou aproveitar para falar uma coisa que eu acabei não falando quando eu comentei sobre o look da Ju, que tem essa questão, né? Ai, porque o baile de verão precisa ser à noite. Gente, verão, qual é a festa que tem no verão que as pessoas mais alucinam? Carnaval. Então, eu achei que poderia ser dito ali na hora que a jurada convidada falou sobre, ai, porque a golinha solta remete à palhaçaria. Baile de carnaval. Acabou. Acaba ali, enterra aí o assunto. Ju ganhou merecidamente, parabéns, e é isso. E eu ainda fiquei muito legal, eu achei muito legal que ela mandou fazer uma jaqueta para comemorar o bicampeonato da Night of Cola Kate, diva. Incontestável, não tem nem o que dizer. O acabamento estava perfeito. Achei criativo a bermudinha ou shortinho de baby doll, como diz a Lu. Mas achei lindo. Não tinha competição para ela nessa prova. Teve gente que chegou perto, mas ela ganhou disparada, ganhou de forma justa e foi merecido. Devia estar lá mesmo. E eu também concordo, porque do que veio, das opções que a gente tinha, a Ju estava a melhor. E antes de falar do flop, eu tinha até pulado aqui sem querer, porque teve uma das coisas que chamou a atenção e que foi polêmico, é que o público não gostou muito da convidada da Gabi, que desceu além vários ali. E para você, Neuza, o que achou do jurado convidado? Porque os jurados convidados estavam sendo bem elogiados na temporada, né, com comentários pertinentes, etc. Mas aqui tivemos um festival de xoxação, né, tivemos um host para cima dos participantes. O que você achou das avaliações? Você concorda com o público ou você achou que o público está passando do ponto? Eu sou o público. Então eu concordo com o público. Eu não conhecia o jurado convidado. Vou até procurar para conhecer mais o conteúdo dele. Acho que o trabalho dele acho que pode fazer muito mais sentido. Mas ali ficou parecendo para mim o gongada do corrida. Era shade em cima de shade, e era gongada. E não sei, talvez tenha passado um pouquinho no ponto, mas não curti muito. Não deixou um gosto muito bom na minha boca. Eu tenho certeza que é uma pessoa ótima. Olha, eu vou concordar com a relatora camponesa que eu sou o público. Eu concordo com o público. Eu também não conheci o trabalho da Gabi, mas assim, a impressão que me passou não foi uma impressão muito boa, porque às vezes a pessoa entende de um assunto. Dá pra ver que a Gabi entende sobre moda e tudo mais. Tem uma discussão rolando aí sobre a questão do laranja não ser cor quente, que foi o que ela falou lá, e todo mundo que tem olhos consegue ver que laranja é uma cor quente. Mas tem uma discussão de que ela estava falando isso para tirar uma com a cara da blogueirinha. Porém, a impressão que eu tive foi que nos comentários ela estava forçando uma acidez, talvez ali, né,
querendo ganhar o público do Diva Depressão, que gosta desses comentários mais ácidos, mas não me soou natural. Por vezes me soou até rude em alguns momentos. Como, por exemplo, quando foi falar da maquiagem do Well, que assim, ok, você sabe que um look não é feito só pela roupa. O look também engloba aí acessórios, engloba sapato, engloba a maquiagem. E o El não ter tirado a maquiagem do Michael Jackson para fazer uma maquiagem condizente com o look que ele estava usando, acabou pecando um pouquinho. Mas eu também não acho que seria de bom tom você estar ali na bancada de jurados e falar, ah, preguiçoso, sabe? Foi preguiçoso, mas não precisa falar. Então, eu achei que de todos os jurados nesses 6 anos de Corrida das Blogueiras, a Gabi foi a pessoa que mais me deixou, assim, eu não diria constrangida, mas, sabe, me deixou um gosto bom na boca. Acredito que tem um trabalho muito bom, mas não foi uma coisa que me cativou, assim, pensar, poxa, vou dar uma olhada aqui no trabalho dessa pessoa, conhecer um pouco mais. Não me cativou, infelizmente. Mas que te traga muitas alegrias. Eu acho que pra mim foi um dos maiores erros dessa temporada foi convidar esse jurado convidado dessa semana. Porque passou um pouco do ponto, porque até a blogueirinha que gosta de zoar fez comentários até mais que pertinentes. Inclusive, a blogueirinha tá sendo uma das melhores juradas da corrida esse ano. Né? Tá conseguindo entregar comentários até sérios. Eu até fico esperando a zoação depois que ela fala uma coisa séria. Mas quando o jurado critica muito, é bom vir seguido de críticas construtivas, né? Você foi assim, mas eu faria isso, você fez aqui, faria aquilo, porque, por exemplo, um dos jurados que é melhor ali, que é queridinho do público hoje em dia, é o Arlindo Grum, né? Que ele tá arrasando quando vem no corrida, mas parece que a função dele ali foi assim, ó, a gente precisa de um jurado, pra quem é do mundo do reality show musical, Simon Cowell aí, vai lá e critica todo mundo e vai lá, pega no pé de todo mundo. Não, acho que passou muito do ponto. E pra quê, né? Não podia precisar disso. Dá pra xoxar? Dá pra xoxar, mas dá pra xoxar de uma forma mais reality show, que é uma crítica e enfiar um comentário construtivo, porque se for pra dizer que tá feio por tá feio, qualquer um poderia ser jurado convidado, então. Né? Por dizer assim, tá feio, mas se você tivesse feito isso, feito aquilo, então a gente não sabe o que vai acontecer. Agora sim, vamos falar do flop, né? Com Paloma, Sadraque, Jade e Natália se enfrentando e tiveram que maquiar os maridos das juradas e transformá-los em zumbis. Aí o quê? A palavra desse episódio, mais controvérsia aqui, porque tivemos 2 eliminados e o resultado aconteceu no mesmo dia, né? Coisa que a gente não tá acostumado a ver no Corrida das Blogueiras. Tivemos Paloma e Sadraque deixando a competição. Neus, o que você achou desses resultados? O que você achou dessa prova? Tenho sentimentos fortes com o resultado. A prova eu gostei bastante. Eu amo quando traz familiares, gente conhecida, ou da equipe, ou dos participantes. Então eu gostei muito de ver ali os cônjuges das juradas. Mas o resultado me pegou um pouquinho, porque eu não esperava e eu não concordei. Eu acho que o Sadraque devia ter ficado. E isso foi dito no próprio programa e eu não entendo a crítica. Falaram que o acabamento estava perfeito, mas estava remetendo mais a um morto do que a um zumbi. Mas eu te pergunto, o que é um zumbi? Se não um morto, que voltou a andar e caminhar e se alimentar. Então eu não teria eliminado o Sadraque. O resultado de todo mundo eu achei bem equiparado, todo mundo entregou um zumbi bem bacana. O da Paloma com o Nenenzão tá me remetendo um pouquinho mais uma caveira mexicana e Beetlejuice. Então achei justo a eliminação dela, se for levar em conta só o flop. Mas nunca teria eliminado o Sadraque pra manter a Jade. Achei o da Jade um pouquinho mais bagunçado, apesar de estar remetendo zumbi. Achei o acabamento do Sadraque perfeito, coisa que o da Jade não tava. Então, assim, me pegou bastante. Me pegou um cadinho essa eliminação. Olha, é nesse momento que eu resgato a sua fala do começo de deveria ter sido uma eliminação dupla no episódio anterior e nessa uma eliminação básica. Só que aí eu já tava super nessa ideia. Aí eu lembrei que o episódio de hoje era para ser duelos, então, né, eles iam precisar ter um número ali par para fazer a dinâmica funcionar direitinho. E assim, eu acredito que realmente se fosse uma eliminação simples, a Paloma saía sozinha. O que pegou entre a Jade e o Sadraque, para eles decidirem manter a Jade e eliminar o Sadraque, foi que a Jade ela foi para um zumbi mais clássico, digamos assim, né?
Ela falou, ai, vou me inspirar no joguinho do corrida e pipipipopopó. Realmente estava faltando os acabamentos ali, não chegou aos pés do trabalho que a Natália entregou. Só que ela foi para um zumbi mais clássico. Enquanto o Sadraque ele quis inovar, e a maquiagem dele ficou belíssima, só que passou muito mais uma vibe, tipo, estou preparando esse Fresh Frozen aqui para mandar para mais uma loirodonto fazer o seu curso de harmonização facial, do que de fato, olha, esse cara aqui morreu, mas ele se zumbificou em tempo recorde. O cadáver nem esquentou, nem esfriou direito, que já tá, ó, já tá aqui mandando ver na zumbificação. Então, eu acho que esse foi o ponto que eliminou o Sadraque junto da Paloma. Mas a gente sabe que em condições normais de temperatura e pressão, a Paloma tinha saído sozinha nessa. Olha, eu como Palomer, né, como todo mundo sabe que acompanha esse podcast, quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu torço por ela, não dizia torcia, né, porque tem repescagem que tá falando daqui a pouco, então a gente pode falar ainda que torce pra qualquer participante do corrida, né, porque as chances estão aí pra todo mundo voltar. É que eu fiquei chateado pela eliminação dela, mas, gente, eu sou conformado, eu entendo que pro flop não tinha como. Ela era certeza que a eliminação dela já era certa ali, né, a gente ia saber só que é outras pessoas. Mas olha como é irônico as coisas, né? A Jade foi salva contra a Hillary por questão de acabamento. E quem foi que teve o melhor acabamento de Sadraque e Jade? Sadraque, né? E olha que eu nem torço pro Sadraque, como eu até falei, chamei ele de filler agora há pouco, mas justiça seja feita. Eu acho que faltou um pouco de referência também ali pros jurados. Olha onde eu tô me colocando, assim, né? Mas nem isso eu que tô dizendo. São os mais de 24 milhões de redes sociais, não, mas é próprias pessoas no Twitter, em Instagram e tudo, mostrando os zumbis de outros locais, de outros filmes, de outras séries, com a estética que o Sadraque entregou, né? Então, se tá tudo bem zumbi, que é um morto. Quando eles falaram até isso no episódio dos bastidores, mas tá parecendo um morto. Gente, zumbi é a prova morta de que o zumbi é um vivo, no que é aquele meme que tem, mas não sei. Eu acho que aqui, mais do que nunca, mais uma vez, pesou o poder do favoritismo da Jade perante os fãs do Corrida do Blogueiro. E como eu vejo assim, não vamos eliminar a Jade agora, tem repescar semana que vem. Gente, desculpa a diva depressão se escutar a gente, mas é a minha análise de quem acompanha reality show. Mais uma vez eu digo assim, eu não vou fingir um comentário que eu não sei, que eu não sinto, no caso, né? Porque pareceu muito isso, porque o acabamento do Sadraque estava melhor, tava um zumbi melhor, e nem todo zumbi precisa ser igual. Tem várias vertentes. Gente, zumbi é uma pessoa morta. E ponto final. Aí tiver o resto da maquiagem que decide, mas é muito curioso isso. De um acabamento salvar alguém e o acabamento eliminar o outro, né? Então, elogiar o acabamento, mas salvar o outro. Então, assim, infelizmente aí foi um erro grande essa eliminação do Sadraque. E olha que eu tô falando, não tô nem dizendo que foi a eliminação da Paloma, viu? Como tô super ela, como falei. A eliminação dela foi merecida. Mas tá aí, foi o que aconteceu, e é o que a gente tem que aceitar, né? Já que a gente tá aqui só comentando, não tá fazendo mais nada. Agora vamos falar da repescagem, que a repescagem vai acontecer semana que vem, mas uma coisa que a gente aqui falou no podcast toda hora é que tinha essa repescagem. Então, uma pessoa vai voltar, já que a gente vamos fazer nossas apostas. Já que a gente não tem aposta de quem vai ser eliminado, porque os eliminados já foram ditos essa semana, vamos fazer a aposta de quem volta semana que vem e por quê. Vamos lá, Luísa. Para você, quem você quer que volte e quem você acha que volte? É a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa, mas poderia ser, porque, sinceramente, gente, só tem duas pessoas ali que eu não torço para voltar, né? Vou dar nome aos bois porque hoje eu tô, assim, sem medo do cancelamento. Eu só não gostaria que voltasse a Luna ou o Vini, porque de todos são as pessoas que eu menos me identifiquei. Mas quem eu quero que volte mesmo, assim, tipo, a pessoa que eu quero fervorosamente que volte é o Ego. Eu acho que ele merece muito essa nova chance. Foi uma das pessoas que mais esperou por esse momento, então acho justo que ele volte. Mas eu sinto que a Paloma tem grande chance de voltar, porque ela também chegou com sangue nos olhos. Ela provou nesses episódios que ela ficou que ela é super competente, tanto que ela virou o alvo de todo mundo nas votações. Então, se um dos dois voltar, eu ficarei muito feliz. Se Sadraque ou Hillary voltarem, eu também vou ficar contente. E, assim, analisando posts e tudo, eu tô começando a repensar a minha escolha, que eu acho que o ego volta porque a Paloma tá muito numa vibe, ai,
Adeus, corrida das blogueiras. Foi bom encontrar com vocês e pipipipopopó. E pra mim isso não é o tipo de post que uma pessoa que tá concorrendo a uma repescagem faria. Então, eu tô entre a Paloma e o Ego. Ai, mas Lu, pensa, se esse não é o comportamento de alguém que voltou, quer que você pense porque ela não quer que você saiba que ela voltou. Mas dito Hum. isso, eu concordo, eu sigo na mesma linha também. Eu quero muito que o Ego ou a Hillary voltem. São pessoas que eu queria ver mais no programa, o Ego por ter saído tão cedo e a Hillary por quando ela começou a ter a subida dela ali, ter mais destaque durante o programa, veio um baque da eliminação dela. Então, são pessoas que eu gostaria de ver mais. Quem eu acho que volta, e quem eu acho que pode ser justo voltar também, seria a Paloma, por ter sido uma das últimas a sair nessa última eliminação. Então, ela consegue seguir melhor a trajetória do programa do que alguém que foi primeiro eliminado, passou todo o programa eliminado e volta agora na reta final. Apesar de eu querer que ele volte, né, o Ego. Então, é isso. Quero que volte o Ego ou a Hillary. Acho que volta a Paloma. Mas não duvido do Ego voltar também, não. Olha, falando como torcida, quem eu quero que volte seja a Paloma, claro. Né? Eu quero que ela volte porque eu acho que ela tem pinta de winner, ela tem potencial para crescer muito no pós-corrida, principalmente com o título de vencedora. Eu acho que tem como ser uma das melhores vencedoras do corrida. Quem eu acho que volta, agora eu vou botar meu momento de analisar reality show aqui, como sempre. Eu acho que a repescagem tem cara que poderia ser tranquilamente uma maratona das blogueiras que a gente viu semana passada, ó, ano passado. De ter várias provas pra eles voltarem. Então, aí que pode acontecer o tropeço da Paloma de uma make artística aparecer de novo. E ela não saber, né, ser tão artística assim e ser da final. Mas eu acho que o ego volta. Porque se tem uma coisa que vai pesar pra essa volta dele, é ele ter sido o primeiro eliminado. Porque eu acho muito a cara dos meninos do Diva fazerem isso. De darem a oportunidade de um primeiro eliminado voltar e mostrar mais. É errado? É certo. Vai do ponto de vista aí de você que está nos ouvindo e de você que das torcidas de cada um. Mas eu acho que isso pesaria muito. A gente acompanhando Corrida das Blogueiras durante todos esses anos é algo que eu vejo acontecendo. Mas se tratando de repescagem, se tratando de prova, tudo pode acontecer. E pode ter Vini voltando? Pode ter Luna voltando? Pode, mas não, qualquer? Não. Tudo pode acontecer, porque é repescagem, né? E sobre os posts, eu também acho. Eu não sei se eu fico dividido entre a Paloma tá postando muito porque ela tá aproveitando a onda que ela foi eliminada, né? Porque até o momento ela tá eliminada, né? Na condição de repescagem ainda, ela tem que engajar, tem que, né, conseguir aumentar o engajamento dela. Mas tá aí nossas apostas e o que será que vai acontecer. Agora, a gente tem o quê? Lounge das blogueiras para falar também. Que nessa quinta, 12, nós tivemos o lounge e os participantes não tiveram grandes embates, mas foi um lounge até interessante, gente, porque nem tudo precisa ser treta. Porque eles responderam duas perguntas e uma principal que a gente vai trazer para cá foi quem eles eliminariam com base na prova, ou seja, comparando todos os 8 se fosse o baile das estações, mas todo mundo tivesse para jogo. E é essa que a gente vai responder. E aí, Luísa, quem você eliminaria de todos os 8 essa semana e por quê? Então, pergunta difícil. Pergunta difícil, porque tem vários fatores em jogo pra mim, sabe? Porque a pergunta feita lá era, independente do flop, quem você eliminaria, e o pessoal foi elencando quem eles acharam pior na prova, ou então quem eles acham que é a maior ameaça, conforme o programa for, né, avançando. Então, é uma pergunta difícil, é uma pergunta complicada. Mas se a gente for pensar na coisa de hoje, né, no como a prova andou e também como a temporada tá andando, provavelmente eu teria eliminado a Jade, porque a temporada ela tá nessa coisa, até os próprios participantes, a Dakota em especial, levantou essa bola no começo do episódio, que ela parece que tá se sabotando, que ela não tá bem, e o que tá eliminando as pessoas nessa temporada não é a performance, mas sim o psicológico. Então, eu eliminaria a Jade nesse momento. E eu acho que, levando em consideração que as gravações já acabaram, se eu eliminasse a Jade, eu acho que seria um tiro de misericórdia mesmo. Tipo, ok, amiga, eu sei que você quer estar aqui, seu trabalho é ótimo, eu te admiro pra caramba, mas eu acho que é o momento de você olhar pra si um pouquinho antes de continuar.
Então eu eliminaria como um tiro de misericórdia mesmo. Eu também acho que entra vários fatores para esse voto de quem eu eliminaria. Se é como público, se é para me colocar no lugar de competidor, se é só pelo desempenho da prova. Mas eu vou com a Luísa, eu também eliminaria a Jade pelo desempenho na prova. Realmente não foi um dos meus looks favoritos. E também pelo contexto geral do programa. A gente tá vendo ela consistentemente a cada semana que ela não tá bem, ela não tá num momento legal emocionalmente, psicologicamente. E isso acaba afetando, óbvio, o desempenho no programa. Mas eu também eliminaria ela visando o bem dela. Igual a Luísa falou, um tiro de misericórdia. O programa não está te fazendo bem, a competição em si não está te fazendo bem, não está sendo legal para você, para sua saúde. Então, juntando tudo, eu eliminaria a Jade. Acho que era a escolha mais acertada nessa altura do campeonato. Olha, o meu resultado é uma eliminação dupla, né? Já que a semana pediu dois, eu vou chegar com dois aqui também. E por incrível que pareça, nenhum é a Jade, porque eu levaria só a prova em consideração. Se fosse levar o histórico todo, eu também daria esse tipo de misericórdia na Jade, porque a eliminação pra ela é a vitória. Sabia? Ela venceria mais sendo eliminada, porque poderia ter descansado mais, né? Porque a gente sabe as questões dela, que vai falar rapidamente daqui a pouco também. E eu eliminaria a Sarah Vicky e a Natália, porque pra mim não deu. A justificativa foi o que eu falei lá no comecinho, quando eu falei da primavera. E teve outra questão no lounge que foi a da Paloma com a Brastemp, né? Que ela falou sobre peguei uma máquina de lavar da Brastemp e meio comentários positivos. Tivemos alguns pesados, como citado por ela, de ter conseguido isso só por ter aberto as pernas para alguém, né? E pelo que eu li rapidamente nas redes sociais, já que a gente grava assim que o episódio acaba, supostamente teria ex-participante dando like em comentários, assim, na época. Então fica aí a dúvida no ar para quem faria isso, se alguém sabe, se alguém não sabe, fica um mistério. Mas um grande foco que está tendo é que a Jade não anda tão bem da saúde assim, né? Porque em nota oficial, a assessoria da Jade Borg informou que ela está interna no hospital após um diagnóstico de esclerose múltipla. Então a gente deseja melhoras e uma excelente recuperação para ela, que ela tem muito ainda o que entregar nesse ramo de blogueira, né? Porque ela é muito talentosa, então espero que ela fique bem. O que a gente fala dela, criticando aqui dela, é só na competição, mas ela como pessoa merece o mundo, né? Então, Jade, espero que você fique bem, espero que você esteja bem. E complicado, né, Luísa? Porque ao mesmo tempo que tivesse a questão da Jade, a gente viu que teve o leilão da blogueirinha e a questão da comida foi citada em 4 horas, né, de leilão. Gente, é toda uma questão, né? Porque a Jade fez a live logo que acabou o episódio lá na semana passada. Rapidamente tiraram a fala dela de contexto, uma coisa que só foi voltar a ser contextualizada depois de alguns dias. E durante esses alguns dias a menina já tinha sido hospitalizada e o pessoal já estava fazendo balança-caixão nela, já estava transformando ela na grande chacota ali da panela da DiaTV. Então, sabe, foi um período muito caótico, porque enquanto estava todo mundo fazendo piada, ela estava lá no hospital investigando, né, o que poderia ter causado a paralisia nas pernas. E aí os médicos chegaram ao diagnóstico da esclerose múltipla, e não deve ter sido uma notícia fácil. Acredito que tanto a Jade quanto a namorada dela que está lá acompanhando tenham passado os últimos dias, as últimas horas de grande preocupação, mas também recebendo um carinho do público, né? O pessoal mandando energias, independente de torcida no programa, independente de gostar ou não da Jade enquanto criadora de conteúdo. Eu mesma já fui até atrás de saber um pouco mais e, tipo, é uma doença complicada, é uma condição complicada. Mas é como eu digo, né? Eu espero que a Jade se recupere logo dessa crise e que ela faça o acompanhamento certinho para evitar próximas crises, ou se vier, né? Porque a gente sabe que é uma doença imprevisível, que venham brandas, né? Que não causem tantas sequelas nela. E para o pessoal que provavelmente agora está com a mãozinha na consciência, parou de dançar um pouquinho quadradinho e botou a mão na consciência, parar para pensar, né, que as nossas ações elas têm consequências. A gente não pode simplesmente sair atacando ou fazendo chacota se a gente não sabe da história toda. Como eu disse, demorou muito até o contexto da fala da Jade ser resgatado, né?
Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas a questão foi toda do primeiro dia de gravação, que ela acabou tendo que esperar um tempo maior do que foi previsto para poder entrar no QG. E nesse meio tempo ela acabou não comendo, né? Porque poderia entrar a qualquer momento. E no momento que ela foi pedir, né? Se tinha alguma coisa que ela podia beliscar ali, era a hora dela entrar. Então não deu nem para ela fazer uma refeição completa, né? De fato. E esse contexto só foi ser recuperado, tipo, final de semana. Que a menina já estava internada, o pessoal já estava fazendo piada sobre isso à torta e à direito. Participantes do programa usando essa questão da comida para poder gerar mais engajamento também. E, enfim, eu só espero que as pessoas botem a mão na consciência agora. Não precisa, eu acho, de vou fazer um mega pedido de desculpas e eu vou performar aqui, nossa, como eu estou me sentindo culpado, mas desejar as melhoras, né, para Jade e evitar que essa coisa aconteça, né, em próximas ocasiões, caso venha a ter outros comentários como esse. Evitar de fazer balança caixão antes de analisar todos os fatores envolvidos. E, de novo, melhoras para Jade. E é bem complicado isso, porque a gente fez piada aqui, pessoas fizeram piadas em redes sociais, mas o que eu me chamei mais atenção, o que me chamou mais atenção foi que ela virou, com o caso desse comentário, uma chacota na dia, né? Porque foi no evento de lá e eram as pessoas de lá fazendo, né? O Edu chegou a fazer um comentário sobre comida na live da Foquinha. A blogueirinha chegou a comentar sobre isso, né? Outras pessoas chegaram a comentar sobre isso durante a própria live. Eu até colei pra vocês, né, no dia do leilão, quando falaram alguma coisa. Gente, ficou um balança caixão real aí da Jade, mas é aquilo, né? A gente não vai saber do que pode acontecer, né? A gente sabe nesse momento se a Jade não venceria uma corrida das blogueiras e chegar na final, né? A gente não sabe nem o que pode acontecer daqui pra frente. Mas vamos, como eu falei, pela segunda semana seguida, vamos tentar encerrar o podcast com energia lá em cima. Vamos para os destaques do episódio que a gente escolhe com base nos critérios dos nossos corações. Toda semana a gente escolhe um, né? A gente forma, às vezes tem 3, às vezes tem 4, às vezes tem 2. Hoje pode ter uma pessoa só citada por todo mundo. Ninguém sabe o que pode vir de destaque por aí. Eu quero começar com a Neuza. Neuza, para você, quem foi destaque desse episódio e por quê? Gente, hoje eu dou 2 destaques. Um pra Ju, pelo desempenho no episódio em si. Eu acho que ela sempre faz um trabalho impecável, principalmente quando é questão de roupa. E esse episódio não foi diferente de forma alguma. Acho que ela entregou ele novamente e merecidamente ganhou a prova. E o meu destaque hoje, que eu acho que o meu destaque é mais importante do que a colocação no programa. E eu vou dar um destaque pra Paloma, apesar dela ter sido eliminada. Justamente pelo Lounge que saiu agora à noite, eu fiquei bem mexido com a história dela, sobre a Brastemp, sobre ter conseguido conquistar coisas para a família dela. Acho que foi um momento muito, muito bacana ali e que levantou discussão também sobre, né, a repercussão que teve de participantes do programa até fazendo chacota disso, igual você falou ali para trás, que ela só ganhou as coisas por ter aberto as pernas, que é uma acusação ridícula. E acho importante ela ter levantado isso e fiquei mexido com a história dela, então dou meu destaque pra ela hoje. E para você, Luísa, quem é destaque? Hoje eu trago só um destaque, eu sei, chocante, mas eu vou eleger a Saravica, porque, como eu disse, a Saravica inverte a peruca, o babado vem forte. Para mim, ela brilhou no episódio de forma geral, tanto em aparições, como ela indo até a Ju para pedir ajuda para fazer a calça. E no final, a calça virando um chaps, porque ela escolheu um tecido que não tem, né, caimento, não tem elasticidade, não tem nada. E, além disso tudo, ter esquecido que ela estava montada. Então, isso é um primeiro ponto. E também sobre o lounge, no momento que a Paloma estava ali abrindo o coração sobre toda essa situação que eu acho lamentável, que ela acabou passando por uma conquista que para ela foi uma conquista tão doce, e, enfim. O momento que a Sarah e a Dakota começam a trocar olhares indignadas com o que a Paloma passou, para mim aquilo ali foi cinema puro. Então, Sara Vika, você é o destaque de hoje. E como diz o pessoal do Que Ódio, o corte de hoje é esse: Sara Vika vence.
E vamos ficar só nesses 3 mesmo, porque minha escolha principal seria uma das que já foi citada aqui, que vai ser a Ju, porque, né, a rainha da cola quente, né? 2 semanas de cola quente que ela fez, uma na temporada original e uma nessa, então se consagrou uma grande rainha da noite das colas quentes. Então, Ju, maravilhosa, tá aí com esse destaque, porque a Ju, gente, a Ju foi só pra um flop, né? A Ju tá se mostrando aí uma queridinha do público também, tá crescendo sua torcida, ela é bem quietinha, mas na hora de entregar nas provas ela vem entregando. A Ju tá naquele tipo de jornada que assim, que a Dakota falou, como a Dakota falou que é no quase, que é boa numa coisa, mas outra pessoa ganhou. É boa numa coisa, outra pessoa ganha. A Ju não, a Ju foi tipo, a Ju é boa numa coisa, ela ganhou essa prova. E a Ju foi pra um flop que foi aclamadíssimo, que é quase nível de win, né? Que ele trouxe até ela como destaque por causa disso, de tão boa que ela foi no flop na semana. Então, pra mim, Ju, uma das maravilhosas, tá aí. Uma roça só de mulheres. Ju, Paloma e Sara Vika, formada aqui de destaques da semana. E Sara, parabéns, segunda semana seguida da Sara, né? Aqui também. Olha, quem diria, né, gente? Então a gente Sara Vika tantas semanas seguidas como destaque. É o mundo dando voltas, é o mundo capotando. Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Episódio a gente sabe que tá rendendo. A temporada com os episódios chegam a quase 1 hora ou passam de 1 hora. A gente se vê semana que vem com a repescagem. Aí sim, eu vou saber se eu vou tacar fogo em pneu na frente da Dia TV ou não. Porque é meu momento ali. Até agora eu tô quietinho aqui, tô conformado com a eliminação de minha favorita. Mas semana que vem descobre e vamos ver que tipo de dinâmica o Diva Depressão nos reservou pra essa repescagem, né? Será que tem twist em cima da twist? Porque uma conversa da Paloma com a Vini falou que no meio né, do episódio acontece uma coisa. Será que é só eles alimentando nossa curiosidade? A gente vai descobrir semana que vem. E lembrando que na segunda tem nosso episódio especial elegendo o top 12 de piores participantes de reality shows. E tem reality show da Dia TV sendo citado. Foi Corrida das Blogueiras? Ou não? Então a gente se vê semana que vem. E até lá. Tchau. Tchau, tchau.